Eu quero já cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo e também cumprimentar todos os nossos ouvintes da Voz FM 106,7 que sempre estão sintonizados conosco, né? Ouvindo a nossa rádio, a transmissão do culto. E essa mesma graça, essa mesma unção que a gente sente aqui, ele sente lá, né? E a todo o pessoal que nos assiste também pelo canal do YouTube da igreja, pela página, que Deus abençoe todos vocês, nossos irmãos do Paraguai e da Argentina, né? Fiquei feliz agora, porque acabaram de postar que na primeira semana de junho vão abrir a ponte, né? Então, já deu um glória, falei glória a Deus, né? Maravilha de Deus. Queridos, eu tenho uma palavra do céu para o seu coração nessa tarde. Enquanto você abre aí o livro de Êxodo, capítulo 4, quero que você abra aí. E depois, se você quiser deixar ela aberta, você pode deixar, né? Quantos nos visita hoje pela primeira vez? Quero ver. Olha aí, que maravilha, maravilha. O pastor Isaías está lá atrás. Trouxe a família, pastor? Eita. Depois quero conhecer a sua esposa, que eu não conheço ela. Depois você me espera no final do culto. Glória a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta enquanto você procura aí. Você tem medo de errar? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Quem não tem medo de errar, levanta a mão. Só quem não tem medo. Eita Jesus. Você sabia que é perigoso você ter medo de errar? Que negócio é esse, pastora? Você vai saber daqui a pouco. Abra comigo aí Êxodo capítulo 4 e nós vamos ler o verso de número 10, que diz assim, ó: Moisés respondeu ao Senhor: ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes e nem agora. Depois que começastes a falar comigo, quando começo a falar, eu sempre me atrapalho. Porém, o Senhor lhe disse: quem dá a boca ao ser humano? É uma pergunta. Quem faz com que ele seja surdo ou mudo? Uma outra pergunta. Quem lhe dá a vista ou faz com que fique cego? Outra pergunta. Sou eu, Deus, o Senhor. E agora vá, pois eu o ajudarei a falar e lhe direi o que deve ser dito. Amém? Então tome seu assento, glorificando o nome de Jesus. Repita comigo dizendo assim: eu lhe direi. Mais forte: eu lhe direi o que deve ser dito. Amém? Agora preste atenção aqui, que eu estava lendo, falando para Deus: Deus, o que o Senhor quer que seja ministrado nessa terça-feira? E a palavra, ela começou a falar de uma forma muito tremenda, e de repente Deus me trouxe esse tema: o perigo, é perigoso ter medo de errar. E eu comecei a ler algumas coisas e eu achei muito interessante que quando você tem medo de errar, o que acontece? Você não conquista nada. A pessoa que tem medo de errar, ela nunca vai conquistar nada na sua vida. Por que as pessoas têm medo de errar? Pelo que vão dizer dela, pelo que vão pensar dela, né? O que a minha família vai pensar de mim? O que vão falar de mim? Lá na faculdade, lá no meu trabalho, se eu fizer isso,
Ontem ainda eu atendi uma pessoa aqui à tarde na igreja, e o marido quer ir embora para um outro estado. E ela teria que abandonar tudo aqui para ir junto com ele. Então o que acontece? Ela estava resistindo. Ela dizia assim que não ia, que ela não ia abandonar tudo aqui, e que ele teria que vir para cá, porque ela não ia embora. Ela não queria abandonar tudo que ela tinha aqui. Aí ele do outro lado, lá no estado de Santa Catarina, disse assim: o negócio é o seguinte, eu estou aqui trabalhando para pagar nossas contas. Aí não tem mais logística para eu trabalhar em Foz do Iguaçu. Eu já comprei um apartamento aqui e nós vamos embora para cá. Aí ele disse para ela: olha quanto que você ganha. Não tem condições da gente se manter aí em Foz do Iguaçu. Só que daí ela conversando comigo, eu entendi. Não era por amor à cidade, não era por vínculo familiar. É porque na mente dela, o sonho que ela tem seria realizado aqui, porque ela trabalha em uma empresa que pode dar essa oportunidade para ela. Aí ela, lá no estado de Santa Catarina, tem uma zeladora que foi lá limpar lá o apartamento deles, e a mulher é cristã. Pega e diz para ela assim: olha, eu posso trazer uma irmã aqui para orar aqui por você? Porque com certeza a mulher sentiu um clima, um peso, pastora Kelly. E daí ela falou assim: olha, tem uma irmã da Deus e Amor, muito usada por Deus, é minha amiga, eu posso trazer aqui? Daí ela falou: pode. A mulher colocou os pés dentro do apartamento. Nisso o marido da irmã está saindo com um funcionário para ir trabalhar. A irmã da Deus e Amor olha para aquele cara e fala: esse aqui é o teu marido? Ela disse: é. Ok. E ela falou: pastor, ela olhava tudo, parecia que estava descendo um raio-x. De repente, quando aquela mulher abriu a boca e começou a falar, eu me assustei. Ela falou tudo o que eu estava passando. E ela disse: e mais, diz o Senhor, não tem esse negócio dele lá e você aqui. Deus quer você do lado do teu marido. Mas aí ela veio conversar comigo, porque ela disse assim: mas pastor, o meu sonho. Eu olhei para ela e falei para ela uma coisa: em primeiro lugar, obedeça a Deus, e as demais coisas Deus vai fazer por você. Uma outra coisa, você é uma mulher que tem presença de palco. Você é uma mulher que não precisa desse lugar que você trabalha, que você está há 4 anos. Há 4 anos ali, trabalhando embaixo, para querer uma oportunidade para subir no cargo onde você quer. Mas eles não te deram uma oportunidade ainda. 4 anos se passaram. Eu falei para ela: se você acha que esse movimento que Deus está fazendo não é para te honrar, é claro que Deus vai te honrar. O seu marido disse o que para você? Se você quiser abrir uma clínica, eu abro uma clínica. Se você quiser fazer isso, eu vou fazer por você. Eu falei: então usa o talento que você tem da comunicação, da mídia, e abra um canal para você, e trabalhe com o projeto que você quer. Só que era uma coisa que ela já pensava em fazer. Só que às vezes, irmãos, você pensa em fazer algo, mas como vem de você, parece que não tem força. É ou não é? Como vem de dentro de você, parece que não tem validade. Aí quando o outro fala, aí parece que dá um start. Então eu vou fazer isso. Mas é uma coisa que já estava dentro dela, mas quando o outro fala, dá um impulso. E eu quero aproveitar isso aqui e dizer algo para você nessa tarde. Você precisa acreditar em você mesmo. Você precisa acreditar. Você precisa acreditar nos seus sonhos, nos projetos que você tem. Eu lembro que quando eu era menina, que não faz muito tempo, aleluia, diante dessa palavra, sabe o que eu fazia, irmãos?
Quem me visse ia falar que eu era maluca. Eu pegava um papel e uma caneta e começava a escrever tudo que eu queria. Você acredita nesse negócio? Eu começava a colocar: Deus, eu preciso de uma roupa, tá feio o negócio. Missionária, vivia da obra, irmão. Então vai vendo. Eu pegava um papel, eu tinha um caderninho, irmão, que ali eu anotava todas as minhas coisas. Quando acabava minhas coisas, já começava a anotar. Lá eu anotava um carro que eu queria para fazer a obra. Lá eu anotei todos os meus sonhos. E parece ser bobeira, parece ser loucura, irmão, mas experimenta. Essa é a minha experiência. Experimenta você fazer isso. Colocar em anotações o que você quer para a sua vida, como meta, como projeto. E você vai ver que o mesmo Deus que me surpreendeu também vai surpreender você. Uma vez eu estava sentado assim, escrevendo, e de todas as coisas que eu escrevia, poucas coisas eram atendidas. E um dia me peguei triste, e o adversário começou a falar no meu ouvido: que bobeira é essa que você faz? Para com essa bobeira. E o adversário começou a falar muito forte. Isso, eu não sei porque eu estou contando isso, mas para alguém vai servir. E o adversário começou a falar muito forte no meu ouvido. Aí eu peguei e fechei aquele caderno e falei: quer saber? De todas as coisas que eu escrevo, poucas coisas. E parecia que as coisas que eram atendidas eram coisas assim pequenas, sabe? Não era aquelas coisas que trazem um impacto, sabe? Uau, eu ganhei isso. Mas a gente tem esse problema, irmãos. Você já viu que a pessoa que gosta de comer, que gosta de comer, se ela vê um prato bonito, ela acha que é gostoso, mas às vezes nem é gostoso, mas só porque está bonito, está bem apresentado, né? E a gente é assim, como diz a minha mãe, a gente come pelos olhos. Aí eu tinha desistido. Aí uma vez, muito interessante, eu gosto muito das irmãs da Deus e Amor. Eu tenho muitas amigas da Deus e Amor de oração. Uma vez a gente estava numa roda de chimarrão. Estava eu, uma amiga nossa que agora mora também em Santa Catarina, o nome dela é Fátima. Estava minha irmã e tinha uma irmã da Deus e Amor conosco, conversando. Ela mora ali perto da praça e essa Fátima também morava ali. E nós ali tomando aquele chimarrão, irmãos, e era tipo 1h da manhã, e nós estávamos lá ainda falando de Deus, e é muito bom, né? E tomando aquele chimarrão. Aí de repente aquela mulher olha para minha cara e ela disse: cadê o caderno? Ela olha para mim de novo e fala assim: cadê o caderno? Que caderno? Ela deu uma risada e já me arrepiou. Falei: eita Jesus, desceu o manto aqui. Ela falou assim: aquele caderno que você faz tempo que não escreve mais nele. Aí, irmão, já comecei a chorar. Aquela mulher levanta e coloca a mão no meu ombro e diz: filha, se tu soubesse que todas as vezes que você senta para escrever naquele caderno, o meu anjo está do seu lado anotando tudo. E te diz mais o Senhor: tudo que você anota está anotado nos céus, e no tempo certo vou eu fazer cumprir todas as minhas promessas. Mas diz o Senhor: volte a pegar aquele caderno de novo. Irmãos, eu não vi a hora de ir para casa para pegar aquele caderno, que já fazia umas porção de tempo que eu não anotava mais nada. Eu lembro que eu cheguei em casa, irmão, em pranto, peguei o meu caderno e comecei a chorar e falei: me perdoe, Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o diabo sabia que naquele caderno estava todos os meus sonhos. Então ele queria destruir aquele caderno. Ele queria destruir. Eu quero dizer para você nessa tarde que no nome do Senhor Jesus Cristo, você vai sair daqui hoje corajoso, sem medo de lutar. Você está entendendo?
Você vai sair daqui hoje, depois dessa palavra que nem comecei a pregar ainda, você vai sair daqui com coragem de sonhar. O espírito do medo que persegue a sua vida, que te enjaula, que te oprime, na autoridade do nome santo de Jesus, enquanto eu estiver ministrando, esse demônio vai pegar toda a bagagem dele e vai sair da sua história, diz o Senhor nessa tarde. Quem crê nisso, aplauda ao Senhor. Glória! Ei, no capítulo 4, deixa a sua Bíblia aberta aí no livro de Êxodo, que você vai ver que coisa tremenda. Presta atenção, o que o medo de errar faz na vida do cristão? Dá uma olhada aí, no capítulo 4, no verso 10 ao verso 12. A primeira coisa, nos faz pensar que não podemos. Repete comigo dizendo: nos faz pensar que não podemos. Então preste atenção, o medo de errar, presta atenção, o medo de errar faz você pensar que você não vai conseguir. Aí eu peguei o exemplo aqui de Moisés, porque preste atenção que no verso de número 10, Moisés responde ao Senhor. O que é que Deus manda Moisés fazer? Desce lá no Egito, arranca o meu povo de lá, vou te dar sinais e tarará e tarará. Mas o que é que ele diz? Olha o que o medo faz Moisés pensar. Moisés respondeu ao Senhor: ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes e nem agora. Aí ele diz o quê? Quando começo a falar, eu sempre me atrapalho. Moisés, ele era gago. E o gago, quando ele fica nervoso, ele fica mais gago ainda, não é verdade? Então preste atenção que quando Deus está falando: Moisés, você vai descer lá, você vai dialogar com Faraó, Moisés já começa a imaginar ele diante de Faraó. Não é assim quando alguém fala conosco? Você não projeta a imagem? Então Moisés, ele começa a projetar a presença dele, né, a imagem, né, a presença dele lá no Egito falando com o Faraó. Então ele já imaginou o que? Sim, diz o Senhor. Ele já imaginou ele não conseguindo falar. Só que preste atenção, que o medo que Moisés sente diante daquela chamada está fazendo com que ele desista do que Deus tinha para a vida dele. O medo, ele faz isso. O Senhor te chama para a obra e o medo faz você acreditar que você não tem habilidade. O medo faz você acreditar que você não tem chamada. O medo faz você acreditar que você não vai a lugar nenhum. Agora transporta isso para a sua vida pessoal. Tem pessoas que têm medo de amar. Tem pessoas que têm medo de casar, porque viveu em um lar destruído, viu uma vida toda os pais quase se matando, traição, aquela coisa toda. O medo entrou no coração. Aí quando fica jovem, quando fica moça, tem medo de casar. Tem muitas pessoas, irmãos, que preferem ficar, namorar, se esfregar do que casar. Tem medo, porque acha que se casar não vai dar certo. Tem pessoas, irmãos, que não casam porque reconhecem que tem uma personalidade forte. Eu já atendi uma pessoa aqui que uma vez falou assim para mim assim: eu não caso, pastora, porque se eu casar, marido nenhum me atura. Então eu tenho medo de casar. Agora presta bem atenção,
que quando Deus está chamando Moisés para esse compromisso, o Senhor, Ele quer sarar uma ferida na história de Moisés, que era o quê? O medo, o complexo. Então a luta, o que nós passamos, sempre tem alguma coisa para nos ensinar. Do que é que você tem medo? Do que é que você tem medo? Você tem medo da chamada de Deus? Você tem medo de fazer a obra de Deus? Você tem medo de falar de Jesus? Por que é que você tem esse medo? Porque você é igual a Moisés? Com debilidades? Com falta de habilidades? Agora preste atenção, que Deus não vai pegar ninguém perfeito para colocar pronto na obra dele. Deus não quer ninguém pronto para colocar na sua obra. Deus quer você cheio de defeito, cru, do jeito que você está. Sabe por quê? Porque Ele vai te moldar. Ele vai trabalhar na sua vida de acordo com a obra dEle. Então a partir de hoje, para de dizer que você não tem chamada, que você é isso, você é aquilo. Porque o medo faz você pensar que você não vai conseguir. Mas você vai conseguir, sabe por quê? Porque quem te chamou foi o Senhor dos Exércitos. Quem te chamou é que está na frente desta batalha. Eu lembro quando Deus nos deu a igreja, eu estava gestante, eu estava grávida, irmãos. E Deus falou de uma forma que não tinha como você sair. Sabe o que é te enjaular? Não tinha como fugir. Eu lembro que eu estava na fila quando tinha o INSS lá, o INPS, perdão. Eu estava na fila para orar por um bebê. Estava eu e a missionária. E tinha uma mulher de Londrina na minha frente. A mulher olhou para trás e olhou 2 vezes, olhou 3 vezes. Eu falei, eita Jesus, o que essa mulher quer? Na 4ª vez ela falou assim, eu vejo um cajado na sua mão. Vejo também uma pedra fundamental. E vejo também uma igreja, e assim diz o Senhor. E já foi. Não tem para onde você fugir. E taratá, e taratá. Eu lembro que quando nós começamos a buscar um lugar, irmãos, Deus nos deu um lugar, na ocasião, para 500 pessoas, e nós éramos em 6. Sabe o que é isso? Pegar uma igreja para 500 pessoas, sendo que você está em 6. Eu falei, é loucura isso aqui. Meu marido falou assim, Deus falou que é aqui, pronto, acabou. Eu falei, ok. Queridos, 6 pessoas começaram. 6 meses depois tinha quase 200. Sabe o que é isso? Quando o medo saiu de cena, Jeová começou a trabalhar. Repita comigo dizendo, em nome de Jesus, esse medo que está na minha vida, hoje cairá por terra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Abra aí comigo o livro de Ruth. Ruth, no capítulo 1. Ruth, capítulo 1 e verso de número 14. Olha que diz o verso de número 14. Presta bem atenção. Aí elas começaram a chorar alto outra vez. Então Orfa se despediu da sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo. Mas Ruth ficou.
Noemi disse: a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volte você também para a casa com eles. Porém Ruth respondeu: não me proíba de ir com a senhora, nem me peças para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, olha que forte isso, eu morrerei também, e ali serei sepultada. Agora preste atenção, que aqui fala de uma sogra, de uma mãe que perde o marido, uma mulher que perde o marido, e depois perde os 2 filhos. Aí fica ela e 2 noras. Então ela dá um conselho para essas noras: olha, vai seguir a vida de vocês. Vocês não precisam ficar comigo, porque eu já estou velha, eu não tenho como gerar, e se eu gerasse, não teria como vocês me esperar. Não esperar crescer os filhos para poder vocês casarem. Então segue a vida de vocês. Agora as 2 noras, o texto diz que elas começam a chorar desesperada, porque elas eram muito ligadas a Noemi, muito ligada. Só que daí ela dá outro conselho: vão embora, vai seguir a vida de vocês, vai seguir a história de vocês. E o texto diz aqui, o texto que nós lemos, que Ruth fica e diz: não, eu vou ficar com você. Agora a órfã vai embora, vai para o seu povo. Só que presta bem atenção, que se você seguir os capítulos, capítulo 2, o capítulo 3, você vai ver que a história de Ruth e Noemi não acaba ali, ela continua. Agora você não vê mais falar de quem foi embora, de quem desistiu, de quem teve medo. Você não ouve falar sobre Orfa, por exemplo, a outra nora. Você lê os capítulos seguintes e você só vê a história de Ruth e de Noemi. E do que? De Deus honrando essas 2 mulheres. Você vai ver no capítulo 2 que ela encontra Boaz, e Boaz muda a história de Ruth. Sabe por quê? Eu não quero entrar muito nesse texto, porque a Bíblia diz que quando ele encontra Ruth, e ele começa a dar oportunidades para ela de emprego, ela diz assim: por que o Senhor está tão bom comigo? Por que o Senhor está fazendo isso por mim? Sabe o que ele vai dizer? Porque eu soube da sua história. Eu soube que você não abandonou a sua sogra. Eu soube que você disse que estaria com ela em todos os momentos. Aonde ela morasse, você iria morar. O que ela comesse, você iria comer. E aonde ela morresse, você iria morrer também. Você não se importou em vir em uma terra estranha. Você quis ficar do lado dela e estar junto com ela. E quando eu li esse texto, o Senhor dizia muito forte comigo, que o medo de errar nos impede de seguir em frente. O medo de Orfa errar fez com que ela voltasse para o seu povo e para a vida que ela vivia, que talvez não era tão boa. O medo de Orfa errar fez com que, por mais que ela amasse a sua sogra, o abandonasse. Agora Ruth, que teve coragem, que disse: não vou te abandonar, foi honrada, casou com Boaz, se tornou uma mulher lembrada nas escrituras, ela e a sua sogra. Quantas pessoas, irmãos,
com medo de errar, volta, retrocede, vai para lugares que Deus não está. Quantas pessoas, irmãos, que por medo de errar, volta para relacionamentos falidos. Quantas histórias que você ouve por aí, de mulheres que por medo de pegar os seus filhos e tentar uma vida, por estar cansada de ficar num casamento onde ela é espancada, onde seus filhos são espancados, e por medo de sair dessa casa, conquistar uma vida própria, fica em um casamento onde tem um homem abusador, onde tem um homem que o espanca, que trai e faz tantas coisas. Eu conheci uma mulher que ela fugiu de Foz do Iguaçu, fugiu. As pessoas aqui da igreja conhecem essa história, porque o marido era muito violento. O menino dela ali era pequenininho. Quando ela acordava à noite, o marido, ele espancava aquela criança. Ela me contou um dia que ele deu um chute naquela criança, que a criança quase grudou na parede. Que ele tinha um ódio dentro dele, ele tinha uma raiva dentro dele, que quando ele dava crise nele, ela disse que ele, irmão, é muito demônio. Diz que ele começava a morder os caibros das portas da casa. Aí um dia ela falou assim para mim: pastora, ele foi para a igreja, aceitou a Jesus, se batizou, mas pensa num cara que não abre o coração para Deus transformar, e está cada vez pior. E ela disse: só que eu tenho medo de sair de casa. Eu falei: por quê? Eu não sei se eu tenho capacidade para trabalhar, para sustentar os meus filhos. Por isso que eu fico debaixo desse jugo. Aí teve uma situação muito forte que aconteceu na sua casa, que fez com que, quando o marido saiu para trabalhar, ela juntasse as roupas, pegasse os filhos e fugisse para uma outra cidade. Ninguém sabia que dela. Vocês lembram dela, né? Ninguém sabia. Às vezes a gente perguntava porque ela não deixou telefone, não deixou nada, que ela não queria deixar nem rastro, de medo desse cara encontrar ela. Tempo depois, irmãos, tempo depois, eu recebo uma mensagem no meu celular, e era ela dizendo: pastora, só estou passando aqui para dizer que eu estou bem, estou trabalhando. Ela era uma mulher muito caprichosa, e aqui ela trabalhava de diarista. Ela falou: estou trabalhando, estou sustentando os meus filhos estão muito bem. Ela venceu o medo e tomou uma atitude. Agora, quantas pessoas que não têm essa postura, igual de Ruth e de Noemi, mas quantas pessoas que têm a vida igual de órfã. Bateu o desespero, retrocede. Bateu o medo, retrocede. Não vou conseguir, eu vou voltar para trás. Não vou conseguir. Eu saí daquele emprego, porque aquele emprego pessoal paga muito ruim. Eles abusam, não dão comissão, não sei o que e tal. Então eu vou sair desse emprego. Aí quando sai, fica com medo de não encontrar um emprego melhor e volta para o mesmo lugar aonde foi abusado, aonde foi usado. Mas nessa tarde, em nome de Jesus Cristo, você não será como órfã. Não. O medo não vai fazer você retroceder. O medo não vai fazer você voltar em estaca zero. O medo não vai te neutralizar, não. O medo não vai te amordaçar. Sabe por quê? A unção que foi derramada de coragem na vida de Ruth e de Noemi está sendo derramada hoje sobre a sua vida, em nome de Jesus. Coragem! Não volte atrás. Para que voltar se não foi feliz lá atrás? Deus está falando com alguém aqui, meu irmão. Para que voltar se você sabe que não vai dar certo?
Para que insistir se você sabe que não tem condições? Fala para mim. É você querer morar numa terra seca, que não produz, você vai morrer de fome. E quantas pessoas, irmãos, que estão morrendo porque tem medo, não tem coragem de seguir adiante. Deus não te chamou para o medo engolir a sua vida. Deus te chamou para você vencer o medo. A partir de hoje, entenda uma coisa: se Deus está contigo, se Deus está comigo, eu não tenho o que temer. Porque é Ele quem prepara o caminho, é Ele quem prepara todas as coisas. Você crê nisso? Aplauda Jesus. O medo de errar nos impede de seguir em frente. Quando eu escrevi isso aqui, eu lembrava também de Pedro. Lembra a história de Pedro? Jesus andando sobre as águas. Pedro olhou e falou assim: se tu és Jesus, faça-me com que eu vá até você. E o que Jesus disse? Vem, Pedro. Jesus não disse isso? Vem, Pedro. Aí o texto vai dizer que Pedro começa a andar sobre as águas. Ele dá alguns passos, só que quando ele está andando sobre as águas, o vento não para. Os açoites das ondas, eles não param. E Pedro teve o quê? Pedro teve medo. E o que aconteceu com ele? Ele afundou. Escuta, tem pessoas que é assim, igualzinho Pedro, até começa, mas não termina. Tem pessoas que é igual Pedro, até começa bem, começa a estudar e de repente para. Começa a fazer a faculdade e de repente para. Começa um cursinho, de repente para. Tudo que começa não termina. Sabe por quê? Você fica olhando mais para as ondas e para os ventos que estão açoitando a sua vida do que pela palavra de Jesus. O que é que Jesus disse? Vem, Pedro. Escuta, se Pedro tivesse colocado os seus pés nas águas e tivesse continuado com a palavra de Jesus, vem Pedro, vem Pedro, vem Pedro, vem Pedro, ele teria chegado até Jesus. Mas quando ele sair do mundo físico, que era o barco, e ele começa a andar no mundo espiritual, que era sobre as águas, ele fica com medo. Sabe por quê? Ele viu que não era brincadeira, que o mundo espiritual existe e é tão real quanto o mundo físico. Escuta, para de dar ouvido aos ventos. Para de ser como Pedro. Para de ficar olhando para as tempestades. Para de ficar olhando para os vendavais. Fecha os seus ouvidos para isso e começa a ouvir somente a voz de Jesus dizendo: vem, vem, vem. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Há uma promessa de Deus na sua vida. Quem sabe o Senhor disse para você algumas coisas e você tem alguns projetos no seu coração, mas você tem medo. E o Senhor está dizendo aí: deixa o medo de lado e vem, Pedro. É Baracebdácia. Vem, porque eu quero te mostrar o que eu tenho para a sua vida, em nome de Jesus. 3. Nós precisamos valorizar as impossibilidades
Como assim, pastora? Valorizar as impossibilidades? Abra comigo o livro de Números, capítulo 13. Isso aqui é muito forte. Números capítulo 13, versos de número 31 até o 33. Diz assim: porém os outros que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. Assim espalharam a notícia falsa entre os israelitas a respeito da terra que havia espionado. E eles disseram: aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores, e os homens que vimos lá são muito altos. Também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles nós nos sentimos tão pequenos como gafanhotos, e para eles também parecíamos gafanhotos. Agora preste atenção. Por que eu falei aqui de valorizar as impossibilidades? Havia uma promessa sobre o povo de Israel: eu vou dar uma terra para vocês, que mana leite e mel. Só que quando os espias chegaram lá dentro daquela terra, eles viram que a terra era uma beleza, que a terra era frutífera, que a terra era próspera. Mas quando eles viram os gigantes, quando eles viram os equipamentos avançados que aqueles homens tinham, eles disseram: não, nós vamos voltar lá e nós vamos mentir, vamos falar que não dá certo, que não tem como ir. É o verso 31 ao 33 que nós lemos. Então eles voltam com uma notícia errada. Eles tinham a missão dos espias lá dentro, a missão específica deles era observar a terra que Deus já havia dado para o povo. Deus só queria que eles observassem. Mas quando eles foram lá, eles começaram a ver somente o suposto problema. Então eles voltam com a informação errada e com a negatividade também. E quantas pessoas que são assim no nosso meio? Quantas pessoas, irmãos, que faz igual os espias? Por medo, começa a ver coisa que não existe. Por medo, começa a ver coisa que não tem. Está aí a sua terra prometida. Aí você olha e fala assim: oh, mas será? Eu tenho medo. Quantas pessoas, irmãos, que jogam relacionamentos fora por medo, como eu disse no princípio. O cara tem um bom emprego, é de bom caráter, ou a mulher te ama e vice-versa, mas o medo faz você jogar fora, faz você ver que ele é um gigante. Faz como esse povo aqui. Não, a terra é fortificada, lá dentro tem gigante, nós não vamos conseguir vencer aquele povo, nós não vamos conseguir. Mas espera aí, Deus já havia dado aquela terra para eles, então a vitória já estava ganha. Por que ter medo de conquistar? Você está entendendo? Deus está dizendo para alguém aqui hoje: olha, eu já tenho algo para você, é seu, mas não tenha medo de pegar, pega. Não tenha medo de conquistar, avante, vai. Dá o primeiro passo. Eu não sei quais são os projetos da sua vida. Eu não sei quais são os planos que você tem no seu coração, dentro de você. Mas Deus precisa que você se encoraje. Se encoraje. Para de fazer igual Moisés, querer alguém do lado para estar.
muleta. Eu preciso de alguém para estar comigo, Deus. Para com esse negócio. Tem gente que é assim, irmão, no ministério. Tem pessoas que têm a necessidade de ter alguém ali para estar sempre o motivando. Você não precisa de motivação. Você precisa ter objetivo na sua vida. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem algum projeto para esse ano? Ah, pastor, eu não fiz projeto nenhum com essa pandemia aí. Você está achando o quê? Que essa pandemia vai ficar aí eternamente? Você não projetou nada para esse ano? Nada? A dica? Como que você quer que os céus se movimentem em seu favor? Qual que é o seu projeto espiritual para esse ano? Qual é? Não tem? Você vai fazer a partir de hoje. Qual que é o seu projeto no mundo físico para esse ano? Não tem? Você vai fazer a partir de hoje. Sem medo. Sem medo. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Uma irmã disse para mim que com essa pandemia o marido dela perdeu todo o capital que ele trabalhava. Diz que ele ficou 2 dias chorando no sofá. Mas chorava muito. Muito. Porque o dinheirinho que ele tinha guardado lá para trabalhar foi embora, gastou com tudo. 2 dias chorando, dia e noite. Diz que passava a madrugada chorando, desesperado. Diz que no 3º dia, diz que ele se levantou. Se levantou e ela falou assim: impressionante, pastora. Não é a primeira vez que ele leva um tombo assim. Mas ele tem uma garra dentro dele que eu não tenho. 2 dias ele chorou, pastora, copiosamente. No 3º dia ele levantou de manhã, feliz, tomou um banho, disse que se arrumou e falou: vou trabalhar. Diz que ela olhou assim, não entendeu nada. Há 2 dias atrás ele estava chorando. E ela falou assim: e esse homem na rua trabalhando, na rua o tempo todo trabalhando, trabalha com vendas, e vai, fala com um, fala com outro. Ela falou assim: pastora, você acredita que ele conseguiu se levantar de novo? Eu falei: eu acredito. Sabe por quê? O papel do medo é o quê? Te parar. Se ele ficasse chorando lá no sofá, com certeza ia entrar em depressão, a família seria destruída. Mas quem sabe ele, naquele chororô dele ali, quem sabe Deus falou com aquele homem e disse: ei, chega de chorar, eu estou na frente, eu vou abrir porta. Quer ver Deus honrar, meu irmão? Dá o primeiro passo, tenha coragem, vai pra cima. Entenda uma coisa, que quem vai preparar o caminho para você é Deus. Deus vai preparar todas as coisas. Então tome iniciativa, se levante, coloque esses projetos em prática, e você vai ver que antes do findar desse ano, Deus vai te dar muitos sinais. Muitos sinais. Nós precisamos valorizar as impossibilidades. Era impossível, teoricamente era impossível o povo de Israel entrar naquela terra. Impossível, cheio de gigantes. Os homens com equipamento de guerra modernos, terra forte, o castelo fortificado. Mas presta atenção, meu irmão, tinha uma palavra por detrás disso: aquela terra é de vocês. Então vai lá, não importa quem esteja lá, se é gigante, se é terra fortificada, a terra é de vocês e eu vou dar para vocês. É isso que você precisa, Alabaxória Calabaia, entender.
Não importa quem está lá na frente, não importa quem está falando. Se estão falando que você não vai conseguir, se estão falando que você vai ter muitos impedimentos, muitos bloqueios, não importa. O importante é a palavra que Deus liberou. Vai, vai, a terra é sua. Deus está dizendo para alguém assim: levante a cabeça, diz o Senhor. Levante a cabeça, a terra é sua. Ei, o projeto que eu coloquei na sua mão é seu, é seu. Um dia eu recebi na nossa casa um irmão que abriu um negócio de cabelo, salão de beleza para criança. Salão para criança. Só que ele abriu de sociedade com alguém. E não deu certo. E ele abriu de sociedade porque ele tinha um sonho e a pessoa tinha o dinheiro. Só que daí não deu certo. O negócio rachou, tiveram um desentendimento, o cara ficou frustrado. Um dia ele aparece na tarde da bênção, ele fica assim de braço cruzado, bem no meio assim. E eu pregando, eu falei: nossa, que irmão mal educado. Olha o jeito que ele fica ali. Tipo assim, o corredor aqui, o cara ficou no meio de braço cruzado assistindo a mensagem. Aí chegou meu esposo, era por volta de 4 e pouquinho. Aí ele pegou e começou a falar com meu esposo. Falar. Acabou o culto e ele falando ainda. Aí quando a gente acaba o culto, o meu esposo falou assim: a gente tem que ir. Daí ele falou assim: eu também moro ali por ali, posso ir acompanhando vocês e a gente continuar conversando? Aí ele falou. Meu esposo pegou na mão dele e falou assim: meu irmão, posso dizer algo para você? Sabe por que não deu certo? Porque o sonho é seu. O sonho não era daquela outra pessoa. Então nunca ia dar certo. Mas é que eu não tinha o dinheiro. Ele falou: então espera o dinheiro chegar. Se o sonho é seu, não adianta pegar alguém de sócio para entrar com dinheiro. Não vai funcionar. O sonho é seu, é para você. Mas é que se eu tivesse que abrir, não era do jeito que eu sonho. Aí o pastor falou assim: quando eu comecei a trabalhar, era num quartinho. Não tinha nem lugar para colocar as minhas coisas. Eu fui conquistando aos poucos. Hoje eu tenho um local de 10 mil metros construído, mas isso demorou anos para a gente chegar nesse patamar. Então começa devagar. Começa com uma cadeira, começa com um espelho, começa aos pouquinhos e Deus vai te honrar. O problema, irmão, é que as pessoas já querem chegar apavorando. Não, meu sonho é assim. Se não for assim, eu não quero. Aí Deus fala assim: não é assim que acontece. Devagar, aos pouquinhos. E Deus está dizendo para alguém: tem projeto? Quem sabe você não tem possibilidade para começar o projeto com a dimensão que você queria, mas não deixa de começar. Dê o primeiro passo. Você está entendendo? Dê o primeiro passo. 4. Tem pessoas que têm dificuldade de assumir responsabilidade. Escuta. O medo faz com que você não assuma responsabilidade. Quer ver? Lucas capítulo 19, verso 21. Olha o que o medo faz. Olha como que a pessoa que ela tem medo, ela é medrosa, ela nunca vai assumir uma responsabilidade. Verso 21. Tive medo do Senhor, porque sei que é um homem duro, que tira dos outros o que não é seu
e colhe o que não plantou. Ele respondeu: você é um mau empregado. Vou usar as suas próprias palavras para julgá-lo. Você sabia que sou um homem duro, que tiro dos outros o que não é meu e colho o que não plantei? Então por que você não pôs o meu dinheiro no banco? Assim, quando eu voltasse da viagem, receberia o dinheiro com juros. E disse para os que estavam ali: tirem dele a moeda e deem ao que tem 10. E eles responderam: mas ele já tem 10 moedas, patrão. E o patrão disse: eu afirmo a vocês, que aquele que tem muito receberá ainda mais, mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. E agora tragam aqui os meus inimigos, que não queriam que eu fosse o rei deles, e os matem na minha frente. Presta atenção. Isso aqui é uma parábola que começa lá no verso de número 11, que fala sobre os semeadores. Fala de um patrão que dá uma moeda na mão de 10 empregados e manda eles multiplicar. Aí quando ele volta, isso aqui fala da vinda de Jesus. Isso aqui é uma pregação tremenda para um outro dia. Quando o patrão volta, ele chama os seus empregados e quer saber se rendeu esse dinheiro. Aí chega um e fala: você me deu 1 e eu multipliquei 10, multipliquei não sei quanto. Aí tem um que não conseguiu fazer com que fosse multiplicada essa moeda. E o que ele faz? Ele dá uma desculpa e ele tenta colocar essa culpa no seu patrão. Ele diz: eu tinha medo de você e não sei o que, e eu guardei essa moeda. Agora presta atenção, que esse homem, ele não trabalhou para multiplicar essa moeda. Então para ele é mais fácil culpar o patrão do que dizer: eu errei, eu falhei, eu não consegui multiplicar. Os meus colegas todos conseguiram, mas eu não consegui. Ele poderia ter dito que eu tenho bloqueio, eu tenho medo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas não, ele preferiu mentir. Quantas pessoas assim, irmãos, no nosso meio, que culpa Deus, que culpa que não prospera, que é isso, que é aquilo, por causa do fulano, por causa do Betânia. Eu sou assim por causa do fulano. Eu estou enfermo por causa do fulano. Eu sou depressivo por causa do Bertano. Eu não prospero por causa do A, do B, do C. Dentro da igreja eu não consigo fluir por causa do A, do B e do C. Isso quando não culpa Deus. Mas presta atenção, o único culpado por você estar desse jeito é você mesmo. Ninguém tem culpa. Não existe esse negócio: eu sou doente por causa do meu filho. Não. Você está doente porque você se permitiu se envolver no problema dos outros. Então você adoeceu por conta disso. Me mataram dentro da igreja, falaram mal da minha vida e eu não quero mais saber de louvar porque disseram isso. Você não louva porque você não quer. Não, mas foi a palavra do outro. Não foi a palavra do outro. Porque se você tivesse fechado o seu coração e tivesse entendido que você não é nada daquilo que estão dizendo, você não estaria assim. O problema é que no nosso meio, meu irmão, se alguém cantar desafinado e você disser para ele: tu cantou desafinado, tu não canta nada, o camarada nunca mais vai querer cantar na vida, porque o outro disse. Mas espera aí, a palavra do outro tem mais poder na sua vida? Porque o meu marido fala que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou aquilo outro. Tá, e você vai acreditar? Porque alguém está dizendo?
E o que Deus pensa de você não é mais importante? Escuta. O erro, ele traz maturidade para nós. Então, quando nós erramos, nós temos que assumir esse erro. Eu errei. Eu traí a minha esposa. Eu traí o meu marido. Eu roubei do caixa da empresa. Uma vez eu orei para uma mulher que ela ficou anos com um jugo na sua vida, porque ela precisava de um valor e ela trabalhava para um turco na ponte. E ela pegou o dinheiro desse patrão e falou assim: o mês que vem eu devolvo. Quando chegou o outro mês, virou uma bola de neve. E ela não conseguia pagar esse patrão. E tudo que ela recebia de salário sumia, evaporava. Sabe por quê? Ela abriu a porta da corrupção na sua vida, do roubo. Só que ela não tinha coragem de chegar no seu patrão e dizer: eu roubei. E, na verdade, eu peguei para pagar uma conta, me desesperei, poderia ter pedido a você, mas eu não tive coragem. Então eu peguei, achando que ia conseguir devolver. Não, ela não fez nada disso. Ela se tornou uma mulher amargurada, deprimida. Anos depois, quando uma parente dela estava congregando aqui conosco, ela me procurou e ela sentiu confiança em abrir a situação e ela me contou tudo. E quando ela terminou de contar, irmão, ela, sabe o que é esmurecer? Ela ficou mole assim. É como se tivesse um peso da vida daquela mulher. E ela falou: pastora, será que Deus me perdoou? Eu falei: você já contou para o seu patrão? Eu não tenho coragem. Eu falei: você vai sentar com ele, você vai contar. Senão você nunca vai viver. Isso vai arrastar. Você sempre vai lembrar, você não vai ser uma mulher feliz. Eu falei assim: vamos fazer assim, eu vou te ajudar em oração. O dia que você for sentar para conversar com ele, eu vou estar em oração. Aí passados-se alguns dias, irmãos, nada de mensagem dela, nada. Até que um dia ela me mandou uma mensagem e falou assim: hoje é o dia. Eu falei: então quando você estiver entrando no escritório dele, você me avisa. Escuta. Ela mandou uma mensagem: pá, tô indo. Ela chega no escritório do patrão, senta para conversar com ele e conta tudo. Ele olhou para ela e falou assim: eu sempre soube disso. Como? Como que o senhor sabia? Ele falou assim: eu soube. Mas por que o senhor não me deu as contas? Ele falou assim: porque você não é uma mulher mau caráter. Você nunca me deu problema na empresa. E eu sabia que mais cedo ou mais tarde, você, como uma cristã, como você disse que é, você iria me procurar. Ela começou a chorar e falou para ele: eu vou devolver. Ele olhou para ela e falou assim: agora você vai conseguir devolver, porque você confessou o que você fez. Quando ela confessa o que ela fez, no mês seguinte, irmãos, as vendas dela naquela loja explodiu e ela conseguiu pagar à vista o dinheiro que ela tinha pegado do caixa. Eu tenho certeza que essa mulher nunca mais vai pegar R$1 do caixa de alguém. O dinheiro que não é seu, uma coisa que não é sua. Sabe por quê? O erro trouxe para ela maturidade. Ei, se o erro para você não te trouxer arrependimento e maturidade, você sempre viverá no erro. Sempre. Sempre viverá no erro. Por que as pessoas, irmãos, sempre estão na mesma prova, na mesma pindaíba, na mesma desgraça, na mesma infelicidade? Por que tem pessoas, irmãos, que é sempre os mesmos problemas na família, na casa, no casamento? Porque os erros que ela comete, ela não aprende com ele. Então ela sempre vai passar pelo mesmo erro. O dia que você aprender e trazer a responsabilidade para você e dizer: eu errei, isso vai significar
maturidade. E eu tenho certeza que você nunca mais vai querer errar novamente no mesmo erro. Então nessa tarde, em nome de Jesus, que as lutas e as provas, as dificuldades, possam nos trazer maturidade. Você não precisa ter medo de errar. Errar todo mundo erra. O que você precisa fazer é aprender com os seus erros. Em quantas coisas que você errou, que hoje você não faria mais. Ou quem sabe você está errando e está fazendo. Então Deus te trouxe aqui hoje para dizer assim: ei, chega de errar. Você precisa ter maturidade. Porque eu quero te abençoar. Mas você não pode conviver com esse erro. Se coloque em pé. Então preste atenção. O que o medo de errar faz na vida de um cristão? Nos faz pensar que não podemos. Aí eu citei a questão de Moisés. O medo de errar nos impede a seguir em frente, que é a história de Ruth e Noemi. Se você quiser ser esquecido, é só você ter medo. Vai ficar igual órfã. Valorizar as impossibilidades, por mais que você comece a fazer algo, lembre-se disso. E aparecer muitas dificuldades, igual os espias viram lá, entenda, a terra é sua, a terra é sua, em nome de Jesus. E o medo faz com que você não assuma as responsabilidades. Então preste atenção. Para você vencer, você precisa tirar esse medo da sua vida. Para você vencer, você precisa ter responsabilidade. Responsabilidade. Pastora, eu não aprendi isso. Eu vim de um lar assim, esquece isso. Comece do zero você. Se lá na tua casa o teu pai não tinha responsabilidade de pagar as contas da casa, você vai ser diferente. Se você veio de um lar em que as pessoas eram irresponsáveis, eles eram irresponsáveis, você vai ser diferente. Você vai ser uma pessoa responsável. Sabe por quê? Para que a bênção de Abraão, a bênção de Cristo, a promessa de Deus se cumpra na sua vida. Eu quero orar por você. Se você tem medo, se você tem projetos, mas tem medos de executar ele, seja de ordem física ou de ordem espiritual, eu quero orar pela sua vida. Eu quero interceder por você. Alguém tem algum projeto aí? Tem? E quem tem medo de executar esse projeto? Isso, nós vamos orar por você. Você não vai mais ter medo. Não vai. Seja qual for o projeto que você tem no seu coração. Sabe o que vai acontecer agora no mundo espiritual? Você vai apresentar para Deus o seu projeto. Vai apresentar para Deus. Você vai falar com Deus agora sobre o seu projeto. E o anjo do Senhor que está aqui nessa tarde, assim como ele me visitava quando eu sentava para escrever naquele caderno, ele vai te visitar aí agora e vai anotar tudo o que você apresentar para o Senhor. Você crê nisso? Feche os seus olhos. Comece a falar com o Senhor. Comece a falar com Deus o seu projeto. Quais são os seus projetos para a sua vida espiritual? Lembre-se, o projeto tem que ser vida espiritual, vida com Deus e mundo físico. Não pode ser só material. Você precisa fazer um projeto espiritual também. Um projeto espiritual e um projeto aqui para esse mundo físico. Qual que é o seu projeto espiritual para esse ano?
Qual que é o desejo do seu coração? Pastor, eu só tenho projetos para o mundo físico. Então está tudo errado, você não vai conseguir alcançar. Começa a fazer o projeto no mundo espiritual, com as coisas espirituais. Você e Deus, com o seu ministério. Arabashore calabaia, Darabácia, Camandarassore calabácia, Elebaracebe daracaia. Fale com o Senhor. Apresente a Ele o seu projeto. 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 Ei, há um anjo do Senhor anotando projetos aqui nessa tarde. Há um anjo do Senhor anotando projetos. Há um anjo do Senhor anotando projetos. Senhor, visita o meu projeto, Pai. Hoje ainda, Pai, lá dentro do meu carro, quando eu vinha da rádio, eu falava contigo algo, Senhor. Ela para visita o meu projeto, Pai. Senhor, quando o Senhor ministrou essa palavra no meu coração, eu comecei a ativar alguns projetos. Senhor, visita os meus projetos. Visita os meus projetos espirituais, Pai, para essa cidade, para esse povo, para essa igreja, para as ovelhas que o Senhor confiou em nossas mãos. Visita, Pai, os nossos projetos. Tem um anjo do Senhor anotando projetos. Ei, isso é real. Tem um anjo do Senhor anotando projetos daqueles que estão nos ouvindo pelo rádio. Você que me ouve pelo rádio, você que me assiste agora, ei, o anjo do Senhor está aí, anotando projetos, anotando projetos. Há um anjo do Senhor aí no Paraguai, nossos irmãos do Paraguai, o anjo do Senhor está anotando aí os seus pedidos. Os nossos irmãos da Argentina, o anjo do Senhor está anotando os seus pedidos. Eu sinto a presença do Espírito de Deus aqui. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a mandara sabidácia. Recalabara suri calabaia. Remanchara calabácia. Recalabara sabidácia, meu Deus. Aramandara sabidaia. Esterebácia andando. Eu não sou mais escravo do meu. É isso aí, papai. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho. Você é filho de Deus. Você não é escravo do medo. Eu não sou mais escravo do meu. Olha o anjo do Senhor Eu anotando sou aí. Olha o anjo do Senhor anotando aí. de Tem restauração de casamento, sim. Tem Eu não restauração sou de casamento, mais sim. Tem escravo restauração familiar aqui do nessa medo. tarde. Ei, tem porta se abrindo. Tem negócios que Deus vai fazer voltar ativa novamente. Tem prosperidade de Deus para sua vida. Eu não sou mais escravo do medo, não, não, não. Eu sou filho de Deus. Eu sou Filho de Deus. Manda esse medo embora, manda esse medo embora. Abriu Manda esse medo embora. passar Nessa tarde, espírito de medo, por espírito do ele. medo. Perfeito Vai embora. amor me Espírito do medo, sai dessa casa. alcançou. Sai desses projetos. Sai, vai Me embora. resgatou, agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. É, meu Deus. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu sou mais escravo do medo. Falou o seu projeto? Pastor, o meu projeto esse ano é ganhar o meu marido para Jesus. Uau! Deus vai te honrar. Não tenha dúvida disso. Pastor, o meu projeto esse ano é restaurar minha família. Deus vai te honrar. Eu não sei qual é o seu projeto, mas não deixa. Não deixa o diabo fazer com que você pare de escrever. Você precisa escrever. Eu faço um desafio para você.
Você vai chegar em casa hoje e vai colocar num papel os seus projetos. Os seus projetos. Os seus projetos. Eu lembro quando eu era menina, irmãos, eu tinha 18 anos, eu orava pelo meu casamento. Eu dizia assim: Deus, eu quero ter um casamento de princesa. Porque eu falei assim, está tão difícil para me guardar, o diabo me agita tanto, que o meu casamento tem que ser um casamento de princesa. Eu lembro quando meu marido apareceu na minha vida e nós começamos a correr atrás das coisas do casamento, irmão. Para mim, eu estava meio perdido. Eu falei, meu Deus, foi tudo muito rápido. E a missionária Márcia falou assim para mim: eu vou te levar numa mulher que ela vai cuidar tudo para você. Chegamos lá na dona Ilse, na época, irmãos. Márcia falou assim: isso aqui é uma jovem, está casando, se guardou para esse casamento, e eu quero que a senhora faça um preço, o melhor preço, e faz um casamento abençoado para ela. Aquela mulher começou a conversar comigo e ela queria saber da minha história, Kathleen, e eu comecei a contar a minha história. A mulher começou a chorar. E ela era budista, se não me engano, e ela começou a chorar e ela disse: deixa o seu casamento por minha conta, eu vou fazer tudo para você. Eu lembro que eu estava dentro do hotel, eu saí para fora, irmãos. E uma irmã, que ela é maquiadora, uma maquiadora muito abençoada aqui de Foz do Iguaçu, ela estava naquele dia, ela falou, ela e a irmã dela é minha madrinha de casamento, elas disseram assim: eu vou cuidar de você de tudo. Eu lembro que nem suada eu estava, elas ficavam, sabe, eu estava me sentindo aquele dia. Aí o meu irmão, ele é soldado, ele veio vestido, trajado, irmãos. O coronel lá, o cara lá do quartel, nem sei o que ele é lá, prestou a roupa, prestou os negócios para ele colocar assim. Quando ele apareceu, eu falei: uau! Me senti como se o general de guerra tivesse descido naquele ambiente. Eu lembro que quando eles abriram as portas para eu entrar no local do casamento, trocou o clarinete, aquele som de que a princesa está chegando. Quando eu ouvi aquele som, eu não aguentei, aí eu desabei. Porque eu lembrava que Deus dizia: eu vou te dar um casamento como de princesa. E para fechar a bênção, irmãos, sabe que jovem é meio besta. Às vezes a gente assiste uma novela, você fica assim, uau. Aí lembra que tinha uma novela da Regina Duarte com, acho que é Antônio Fagundes, aquele homem que é todo peludo, que ele era todo famoso na época. Aí aquela novela, eles viajavam de gôndola, eles andavam em Veneza, né, na gôndola. E eu, uau, quando eu casar, eu quero ir para Veneza. Não tinha R$1 no bolso, irmãos. Uma pindaíba. E eu lembro que quando nós casamos, o meu esposo falou assim: eu comprei um pacote para a gente fazer uma viagem para a Europa. Eu disse: para onde? Para a Europa. E quando nós chegamos lá, ele falou: eu vou te levar a um lugar muito, muito lindo. Quando eu cheguei, irmãos, que eu vi que era Veneza, eu desabei de novo. Sabe o que é isso? Seja fiel ao Senhor. Fidelidade. Aprenda com os seus erros. Errou, já foi. Não fica ruminando esse erro. Já deu. Vira a página. Começa tudo de novo. Mas aprenda com os seus erros. Isso trouxe maturidade para você. Para que errar de novo? Aí você vai quebrar a sua aliança com Deus. Você vai errar. Você vai pecar contra a santidade de Deus. E você vai para o buraco de novo. Mas nessa tarde o Senhor está dizendo para você assim: não tenha medo de errar. Não tenha. Mas você precisa dar o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Errou? Maturidade. Eu errei aqui.
Tem pessoas, irmãos, que não têm espiritualidade, por exemplo, para esperar uma resposta de Deus. Ele fica ali, eu quero um sinal, eu quero um sinal, eu quero um sinal. Mas ele não tem uma maturidade espiritual para ver esse sinal. E às vezes fica anos estagnado. E quem sabe o sinal que ele quer tanto está aí a menos de um palmo do seu nariz, ele não consegue ver. Então nessa tarde Deus te trouxe aqui para dizer assim: ei, vai. Deus está dizendo para você: vai, tenta. Tenta você, vai, tenta. Se errar, maturidade, errou. Vamos lá, errei. Gente, eu errei, vou de novo. Mas Deus vai te honrar. Porque foi ativado aqui no mundo espiritual algo sobre a sua vida. Sabe o que é? A terra prometida é minha. É meu. A terra prometida é minha. Eu vou cuidar dela, eu vou desfrutar dela. Pegue essa palavra em nome de Jesus. Faça assim com a sua mão, que eu quero orar por você. Você já apresentou a Deus, né? Enquanto isso, já vai trazendo os gasofiláceos aqui, que eu já vou finalizar. Já apresentou a Deus, né? O anjo já escreveu. Agora nós vamos selar essa palavra no mundo espiritual. Deus, eu selo esta palavra no mundo espiritual, Senhor. O projeto da sua igreja e o meu projeto também já apresentei para ti, papai. Em nome de Jesus, Pai, nós ativamos no mundo espiritual. Nós clamamos no mundo espiritual nessa tarde sobre os nossos projetos. Ei, eu vejo uma casa. Tem alguém aqui nessa tarde que eu acabei de ver uma casa que desceu aqui. O Senhor está dizendo que vai dar uma casa própria para alguém aqui. Alguém que paga aluguel. Há um projeto no seu coração, você só não tem condições. Deus fala assim para você: ei, manda esse medo embora que eu vou te honrar. Espírito Santo, assina documentos aqui nessa tarde. Assim como terça-feira passada o Senhor me mostrava um documento assinado, e quando eu cheguei aqui na igreja, alguém já me disse de uma causa na justiça que estava há 1 ano, que vai testemunhar terça-feira que vem. Eu creio, Pai. Assina documentos, libera a bênção, porque o medo está indo embora. O medo já foi embora, Senhor. E eu entrego a sua igreja nessa tarde nas suas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você crê nessa palavra? A terra prometida é sua? Amém? Aplauda Jesus.